Mais uma vez estamos aqui e você está no Pod 7 do Portal 7 Minutos, livro aberto. E hoje estou recebendo uma pessoa em que sempre tive curiosidade de saber sobre ele. A gente encontra nos estádios, a gente se vê no dia a dia, eu ouço ele, mas não sabia nada dele. E como você não sabe, mas você vai ficar sabendo agora. Em frente comigo, hoje está o pastor Marivaldo Santos. Seja bem-vindo. Ô Bento, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui junto com você. Honra é a minha. Participando aí do Livro Aberto, no Portal 7 Minutos. Para a gente é um motivo de grande alegria, de uma honradez imensa, né? Estar frente a frente com um grande comunicador. Igual aprendiz você. Então, para a gente é honroso demais. Marivaldo, vamos começar, vamos dar uma buscada na sua memória. O povo quer saber, quem é Marivaldo Santos? Rapaz, Marivaldo Santos é um jovem que nasceu ali em Uruçuca, no município de Ilhéus. Na Bahia. Ali na Bahia, no estado da Bahia, filho de Maria Adélia dos Santos e Humberto Correia Santos, e que teve uma infância meio conturbada devido ao muito trabalho que se oferecia na época. Por quê, Bento? Porque naquela época os filhos precisavam muito de ajudar os seus pais no trabalho, no dia a dia da roça, para o custeio do alimento do dia a dia. Então, a gente nasceu ali em Uruçuca e decorrer do desenvolvimento, da gente crescendo e tal, com 6 anos de idade, Bento, a gente já estava na roça trabalhando, né? Então, ao longo do tempo, quando eu completei 9 anos de idade, para quase 10 anos, a gente veio morar aqui na cidade de Anápolis, Goiás. Vamos ficar lá na Bahia um pouquinho com você. O seu Humberto Correia teve quantos filhos? 10. 10 filhos. Entre esses 10, você está em que lugar aí, mais ou menos? Sétimo, oitavo? Eu sou o sétimo. O sétimo? Sétimo, não, oitavo, melhor dizendo. Porque tem o Wagner e tem a Eliana, que são os mais novos. Então eu sou o oitavo filho. Vocês, quantas mulheres, quantos homens? São 7 homens e 3 mulheres. 7 homens e 3 mulheres. Então, eram muitos filhos para ajudar seu pai ali na lida, na roça? Bento, o Hélio e o Wilson, eles vieram para o estado de Goiás antes do que nós. E ficamos lá 8 pessoas. É claro que as meninas não trabalhavam, mas os meninos tinham que ajudar na lida do dia a dia. A gente trabalhava com cacau, então a gente acordava muito cedo, era no sul da Bahia, né? Para trabalhar com cacau, para ajudar no sustento de casa. Vamos voltar aqui. Marivaldo Santos, ainda tem mais... Qual é o nome completo? Marivaldo Correia Santos, na verdade, né? Correia Santos. Marivaldo Correia Santos. Qual é a origem do seu nome? Você já buscou essa origem? Já quis saber por que você chama Marivaldo? O seu irmão chama Wagner, o outro chama Wellington. Por que isso? Bento, a primeira pessoa que me faz essa pergunta. E eu nunca tive essa curiosidade. De verdade. Agora você vai ter, né? Agora você vai saber por que eu chamo Marivaldo e meus irmãos chamam Wellington, outros chamam William, outros chamam Wagner, né? Wagner, tudo com W. Humberto, o Elson, José Adilson. Mas Humberto deve ser por causa do seu pai. Humberto, sim, por causa do meu pai, Humberto Júnior. É o nome dele. Bacana. Aí vem o Wellington, Wilson, aí vem o Elson, José Adilson, Maria Aparecida, Eliana e Andréia. Né? Não, seu pai fez uma salada ali. Ele não buscou tudo com as letrinhas. Mas dentre tantos nomes, o meu, acho que ele deu uma judiadinha, né? Não, mas é bonito, Marivaldo, né? Quer dizer, algo grande. A sua mãe é a Dona Maria? Maria Adélia dos Santos. Maria Adélia dos Santos. O Santos, então, é da sua mãe que você tem. E o Correia é do seu pai. Na verdade, a minha mãe é Oliveira, né? E meu pai que tinha, né? O Humberto Correia Santos. Né? Então é sobrenome do meu pai. Então você não pegou da sua mãe nada, nem o Oliveira da sua mãe? Não. Puxa, o seu pai foi muito guloso, né? Ele colocou os filhos tudo com o sobrenome dele ou prestigiou a Dona Maria? Todo mundo veio desse jeito, né? Eliana Correia Santos, o Wagner Correia Santos, o Humberto Correia Santos. Ninguém de Oliveira? Ninguém tem o Oliveira. Rapaz, da sua parte mãe do meu deve ter avô. ficado sentida. A minha mãe, cara, ela é algo assim espetacular, sabe? Ela é uma pessoa extraordinária que... Ela vive? É viva até hoje. Mora com você? Tem 83 anos de idade. Olha que maravilha. Baiana 83. Daquela...
Na verdade, ela é sergipana. Lá de Sergipe. Nossa, que legal. Sergipana, mas a vida toda na Bahia mesmo, no interior da Bahia. Mas é muito próximo, né? Tudo Sim. ali, sergipano, baiano, sempre estão ligados ali. De um lado para o outro ali na Bahia. Sobreviver naquela época, eu digo que hoje em dia é mais fácil, né, Bento? Mas antigamente era muito mais difícil porque a gente vivia de roça em roça, né? E bastante no interior. Então, a gente não ficava 5, 6 anos num lugar só. A gente, às vezes, você estava na fazenda, estava no outro. E aí, a situação não era nada fácil. E essa dona Adélia, dona Maria Adélia, uma guerreira que estava sempre Ela nasceu em que cidade lá no Sergipe? Não me lembro, hein? Não me lembro. Mas, gente, qual o seu signo? Eu sou ariano. Ariano. Qual é o seu tipo sanguíneo? O meu tipo sanguíneo, B positivo. Tem gente que não sabe. Porque as pessoas sabem muita coisa, mas depois você vai me saber onde a sua mãe nasceu, cara. Eu quero saber. Tão Sergipe é muito maravilhoso. É tão interessante. O estado de Sergipe é muito bacana. Você está fazendo aí algumas perguntas, que a gente começa a entender, Bento, o quanto que a gente deixa algumas coisas para trás, que são de extrema importância para a gente. Você me lembrou aí uma certa feita, eu fiz uma certa pergunta para um jovem. Eu falei, quantos anos você tem? Ele me disse assim, eu tenho 16 anos. Eu falei, você não conta os 9? Ele falou, que os 9? Eu falei, os 9 meses. Você nunca teve curiosidade de perguntar para sua mãe como foi a sua gestação? Como iniciou tudo. Né? Porque você teve uma gestação, você foi gerado num ventre. Então foram 9 meses. O que a sua mãe passou para poder, né, ou deixou de passar para poder trazer você à vida? Então, perguntaram um sábio certa vez quantos anos ele tinha. Ele disse, eu não sei, só o Criador sabe. Eu sei os que eu já vivi. Então é assim, né? Quantos anos que eu tenho? Não, só o meu Criador sabe. Só ele. Agora, meu irmão, vamos voltar aí um pouquinho. O que te recorda, mais te faz recordar a sua infância? O quê? Ô, Bento, a minha infância, a gente... Pode chorar, aqui você pode chorar, você pode ficar tranquilo. É porque assim, a vida da gente nunca foi fácil. E principalmente para minha mãe, você entendeu? Então, hoje eu agradeço muito ao meu pai, uma coisa que ele nos fez aprender muito cedo, que foi o trabalho. Hoje seria trabalho escravo. Né? Sim, hoje nem poderia trabalhar, né? Mas foi algo que nos fez homem e que nos ensinou a nunca tirar nada de ninguém. Mas algo te marcou, cara, que você... Me conta algo da sua infância, algo que te marcou, que você... Além desse amor pela mãe, além dessa maternidade maravilhosa que você tem na cabeça, né? Mas o que te marcou, cara? Todas as vezes que ela levava comida pra gente no meio do mato, cara. Ela fazia comida, levava para vocês, voltava, né, com toda a dificuldade. Porque não era perto, né, Bento? A distância era meio longa. E ela nunca teve preguiça, ela nunca viu empecilho nessas coisas. Ela fazia comida e colocava a panela ou a bacia na cabeça, amarrada, com pano, e saía gritando a gente no meio do mato. E ali a gente ouvia aquela voz carinhosa da nossa mãe, né, pra poder a gente... Ia logo na hora da comida, hein? Pô, cara, e... O café da manhã da gente era... jaca. Jaca. Não tinha um cuscuz, não? Nada. Não sei se você conhece a fruta-pão. A gente Não, comia demais. fruta-pão. E nós fazíamos laço para pegar saracura. O Betinho, meu irmão, expert nisso. Ele fazia laço, a gente pegava saracura, fazia ali um frito de uma saracurinha de manhã cedo e colocava farinha, comia para poder ir trabalhar. E assim, o meu pai foi um camarada extraordinário, mas a minha mãe, falar dela é difícil. Porque vem essas lembranças remotas lá. Devido a tudo que ela viveu ontem e devido a tudo que ela vive hoje. Então... Lá na Bahia, vocês vieram para Goiás por necessidade. Então você acha que foi por em busca de algo melhor? Seu pai pensou, sim, vamos para Goiás, porque Goiás é um estado que meus filhos vão poder estudar, vão poder, né? Sim. Você comia carne só assim de bicho? Não. Conseguia comer outra carne? Comia carne de gado, não, tranquilo. Né?
Nem sempre, né? Nem sempre. Não é essa facilidade que a gente tem hoje. Pescava? Mas pescava muito, legal. pescava muito. Era traíra, um lobozinho, essas Aí, coisas. A gente pescava lobó. bastante. Gente, para quem não conhece o que é o lobó, eu vou falar sobre o lobó. Sumiu o lobó dos rios. Sumiu. O lobó é o mandi mais barrigudo, né? Mas é isso. Eu pescava muito lobó, agora não tem mais. Mas era muito bacana. 10 filhos, todos nascidos na Bahia ou nasceu algum aqui em Goiás? Meu pai, ele teve em São Paulo, nasceu o Hélio Wilson. Depois ele veio para Bahia, porque a família do meu pai era lá de São Paulo também. Né? Então, ia nessas idas e voltas e vindas, vivemos o maior tempo lá na Bahia. E aí nasceram o restante lá na Bahia mesmo. Né? Tem alguma dupla sertaneja desses irmãos seus? Rapaz, poderia ter, hein? Poderia ter, porque... O Hélio Wilson seria um bom nome, né? Mas eram bons jogadores de futebol. Ah, Um centroavante, um goleiro, sem sombra de dúvida. Tem uma história linda deles. Eles moram aqui em Anápolis? O Wilson já está morando com o Glorioso, né? Mas o Hélito ainda vive, mora em São Paulo. São Paulo. Né? Quanto à pergunta, respondendo a pergunta que você me fez em diz respeito à vinda para o estado de Goiás, para Anápolis, era possibilidade, porque o Hélito Wilson já morava aqui, em Anápolis. E a gente... é interessante que, como a gente vivia num mundo muito fechado, eu falava com meus irmãos assim, eu vou para Anápolis e quando eu chegar lá, se aqueles caras virem falar inglês comigo, eu vou descer a porrada. Criança, pensava que era outro idioma, assim, entendeu? E tal. Aquela pouca informação que a gente tinha, sabe, Bento? E a gente viu no estado de Goiás a possibilidade. Portanto, Bento, que verdadeiramente nós nos tornamos pessoas, graças a Deus, com uma boa índole, sabe? Pessoas que não precisam tirar nada de ninguém. Pessoas que, graças a Deus, nós encontramos dentro de Anápolis a oportunidade verdadeiramente de não precisar pegar nada de ninguém e ter a sua própria vida, uma vida independente. Por falar em Anápolis, nós temos nos Estados Unidos uma cidade chamada Anápolis. Eu vi um filme esse respeito. Tem um filme também chamado Anápolis. Muito lindo. Mas muito bacana. Mas aí você chegou, seus irmãos mais velhos já estavam aqui. Já estavam aqui. Você com 10 anos. 10 anos. Lembra da sua primeira professora? Terezinha, aqui em Anápolis. Professora Terezinha, mãe de um grande amigo meu, Adriano Animal, jogou amador, né, ali no JK. No bairro JK. E também a professora Isabel, nunca me esqueço, do colégio Tássio Barros Vilela, ali no JK. Foram os meus primeiros professores. Seus primeiros colegas que você encontrou aqui? Beto. Foi um camarada que marcou a minha vida mesmo, assim, um amigo que o meu primeiro aniversário de verdade, 10 anos de idade, a gente meio que obrigou meu pai a fazer alguma coisa, porque ele tomou todas as iniciativas, o Beto, e eu também, e vambora, e quando meu pai viu a coisa acontecendo, acho que meu pai se sensibilizou e comprou alguma coisa para poder complementar o aniversário. Então o Beto, o Reginaldo, Ademir, o Leônidas, o Edgar... tem tantos. Eu vou acabar pecando, deixando faltar alguém aqui. Mas é bom lembrar. A juventude ali do mas tem JK, uns que marcam, né? Aquele grupo de amigos ali. Sim. Nadou no praia muitas vezes? Nossa, o praia ali era a atração de todo mundo, né? Era muito bom. Tanto era muito bom e nos atraía, como também nos dava medo, porque pelas histórias que aconteciam ali de pessoas que já tinham morrido ali afogadas no praia. Geralmente havia umas carreiras que o Vicente dava. Ele cuidava de lá, né? Nessa infância, quais foram as brincadeiras de garoto que te marcam, que você tem tanta saudade? Eu tenho saudade do rebolo. Né? Como que é o rebolo? O rebolo é uma lata de leite ninho, você pega e enche ela de areia, fura ela, né? Passa um arame, enche ela de areia, tampou ali, e você vem com aquele arame ali, o seu carrinho? Meu carrinho, você deu a bola de gude. A gente brincava muito de pique-esconde, polícia ladrão. Quem nunca brincou de bandeirinha, de queimada? Essas coisas, hoje em dia, não mais existem, nem parece. Né? A juventude não sabe o que é isso. Não sabe, não. Né? Mas ontem era algo que fascinava a gente no meio da rua. E o glorioso golzinho. Peladinha meu Deus do céu, o golzinho era fascinante, era algo maravilhoso. Então, e seu pai foi trabalhar em que aqui, quando chegou? Meu pai era muito inteligente, mas quando ele chegou aqui, ele foi trabalhar com vigilante, né? Trabalhou muito com vigilância. Era fortão? Nada, era alto, mas não era tão forte. Senão, lá no Minas Hotel, acredito que você lembra ali, ali na antiga rodoviária, tinha o Minas Hotel, que era do Jorge. Sim. Meu pai trabalhou muito tempo ali também. Aí mexeu com bar também. Enfim, foi uma diversidade de serviços. Falando do JK, ali no JK, naquela época,
tinha muito mato, era muito... quase não tinha casas, né? A gente lembra, existia o posto Estrela d'Alva, né? Aí você descia ali, aí não tinha quase casa nenhuma. O interessante é que quando eu cheguei aqui em Goiás, que fui direto lá para o bairro JK, Bento, estava se completando 1000 dias, se não me engano, de Ademar ou Henrique, na época. Né? Então, estavam asfaltando o JK. Olha que interessante. Então. Hoje o JK é essa potência, está dentro do centro da cidade. Né? Mas a gente estava nesse período e nesse processo. E eu aprendi muita coisa ali no JK. Tinha um programa Aprender, que a gente ia para lá e tal. Era fascinante. Projeto Dom Bosco, né? Tinha um projeto Dom Bosco. Antes foi o projeto Aprender, programa Aprender, né? Porque era muito fascinante. Porque quem estudava de manhã ia para lá à tarde. Quem estudava à tarde ia para lá de manhã. Então tinha... handball, tinha futebol de salão, karatê, tinha dança, tinha marcenaria. Então era uma coisa que atraía a juventude, prendia aquela juventude ali e não se via tantas banalizações as quais a gente vive hoje por aí, né, Bento? Era muito bom. As festinhas à noite, onde nós, né, naquela época, sou bem mais velho que você, mas também vivi isso. A gente, no sábado, né, pegava a melhor roupinha, e ia para as festinhas. E aí tinha aquelas danças, né? Era muito bom, né? Você curtiu desse? Eu era um pé de valsa. Você gostava de dançar? Eu dançava muito, tanto eu como o Betinho, meus irmãos todos. E assim, interessante você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Eu tinha uma caixa de engraxar. Rapaz, mais um foi engraxado. Eu tinha uma caixa de engraxar. Difícil passar alguém aqui que não engraxou. Eu engraxei, vendi geladinho, picolé. Ali na feira, no feirão do Jundiaí, carreguei muito a gente fazia aquela carretinha para poder carregar a compra das pessoas. Então, eu tinha uma caixa de engraxar e eu engraxava sapato durante o dia, no sábado, passando ali pelo Chaveiro, pela Avenida Jamel Cecílio ali, né? Engraxava sapato. À noite, eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava, entregava mais de 80% na mão da minha mãe, pegava aquele dinheirinho que dava para tomar um refrigerante, né? E me lembro como se fosse hoje. Bem, uma cruz. Eu tinha uma camisa do Mickey rosa, você acredita? Olha que lindo. Interessante, rapaz. E colocava, e a gente tinha um prazer imenso, porque outrora as festas eram feitas na casa das pessoas e você podia entrar, dançar ali na sala das pessoas, com muito respeito. Hoje em dia não mais existe isso, né? Hoje em dia ninguém abre a porta da casa de ninguém para isso. Mas esse período aí eu vivi. Vivi muito tempo, muito gostoso ali no JK. Então você deve lembrar ali no JK, a Baiana. Sim. Eles faziam festa demais. Direto. Né? Baianos, eu encontrava lá a Silvania, a Silvinho, o Simval, o Silvio, o Pedrinho, que o pai dele era chapa. Sim, e tinha um campo bem ali em frente. Bem em frente, você lembra? Bacana. João da Luz também, daquela época demais. Sua, né? João da Luz, irmão do glorioso DP. Foi da sua época lá, né? Sim, da nossa época. Bacana. Mas é bom lembrar, porque... Outro João, tinha o João Feitosa também. João Feitosa caiu dentro de uma cisterna. Eu vou trazer o João Feitosa aqui para contar essa história. Ele era moleque, rapaz, garoto, ele caiu dentro da cisterna também. É uma história bacana. Buscou manga nos quintais, alheios, jogou muita pedra. Rapaz, olha, eu vou falar... Eu tinha muito medo da minha mãe e do meu pai, porque assim, a minha mãe principalmente... Por quê? Porque o ensinamento da minha mãe era o que é alheio é alheio, né? O que é dos outros é dos outros, o que é seu é seu. Se você, ao invés de você pular para pegar peça, fica mais bonito do que você invadir o que é dos outros, porque pra gente era um motivo, era uma vergonha muito imensa, sabe, Pedro? Bento. Então a gente ficava nessa, mas uma hora ou outra você acabava fazendo. E tinha um amigo meu que a gente acabava buscando manga por aí. A sua primeira tatuagem foi a chinela havaiana ou foi fio de ferro? Rapaz. Ou foi a varinha de marmelo? Como um bom baiano, a bainha de facão. A bainha de facão. Primeira tatuagem que ficou foi a bainha de facão. Você me lembrou de uma história interessante. Vamos nela, que eu acho. O meu pai, ele tinha mais ou menos 1,85 m, mais ou menos. E o que acontece? Ele foi passar lá na Bahia para chamar as pessoas que trabalhavam na fazenda para vir almoçar. Geralmente se batia um prego. O que era um prego? Era tipo um disco de arado, né? Colocava e vinha com a marreta e tome. Aí os barulhos uniam e os camaradas vinham para o almoço. Era como se fosse um sino, né? Positivo. Eu tô com uma bola, porque lá na Bahia chama de baba, a brincadeira do futebol à noite, né, à tarde. Quando você dá uma baba no outro, vamos pra baba. Vamos brincar o baba, então. Rapaz, meu pai passa, eu tô brincando com meu irmão mais novo, Vaguinho. Ele falou, olha, esse menino vai acabar chutando essa bola
ela passa por você e acaba furando. Essa bola é do baba. Deixa eu te falar, se essa bola furar, a gente acerta. Não, você não deu outra. Tô até Pronto. imaginando. Não deu outra. Ele deu as costas e o meu irmão chutou. Passou por você. Aquela bola dente de leite Nossa. foi direto no arame. Era muito boa. A vantagem é que ela era grossa, na época, aquelas bolas de leite. E eu corri pro meu irmão que estava atrás da casa, onde tinha umas bananas, mas eu já fui no desespero, chorando, porque eu sabia que a coisa ia dar ruim para mim. Bento, quando eu cheguei, falei pro meu irmão José Adilson assim, pelo amor de Deus, cola essa bola aqui. Aí tá, ele tá lá no fogão com a faca e vem colando. Quem chega? Deu ruim. Bento, ele colocou a mão assim por cima da área, tinha uma bainha de facão lá que tava esperando. Eu nunca apanhei tanto. Aí entrei no quarto, né? Falei, agora eu me escondo dele. Aí tinha as beliches, essas beliches foram nós mesmos que fizemos, né, essa beliche. Eu entrei na beliche, né, do meio ali, falei, aqui ele não bate. Ali foi gostoso. Aí, beleza, Beto, pra fechar essa história, deu de tarde, a bola tá colada, meu irmão conseguiu colar, e vamos pro baba, quem vai? Os meninos, e eu saio, calçãozinho do Palmeiras, aquele verdinho de antigamente, curtinho. Todo tatuado sem camisa, mas todo tatuado, meu amigo. O que foi isso, Marivaldo? Foi meu pai que me bateu. Teve apelido quando era criança? Nossa. Me conta um apelido. Meu Deus. Rapaz, olha, meu Deus, é muita coisa. Olho na tanja. Olho na tanja é interessante. Tangerina. Sim. Chegamos numa casa uma certa feita. Mexerica. Né, mexerica. Chegamos numa casa uma certa feita e tinha muita mexerica numa bacia. E a mulher falou, olha, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Aí eu fui logo naquela que é grande, aquela grandona. Aí meu pai colocou o apelido de olho na tanja. Entendeu? Ficou aquela coisa que me deixava muito irritado. Outra coisa que me deixava muito irritado já na empresa que eu trabalhei aqui em Anápolis foi que os meninos, eu era muito magro. Sabe, Bento? Eu era muito magro e os meninos colocou de lacraia. Pra quê? Se você me chamasse daquilo, você acabava com a minha vida. Então o desejo meu era de pegar eles de cascudo. Estávamos carregando um dia uma caminhonete e aí os meninos começaram a pegar no pé, já de noite, e eu nervoso demais, em cima fazendo a carga, e eles lacraia. Eu falei, eu vou dar uma canada. Inventaram um tal de bullying, né? É interessante isso. Na nossa época não tinha isso. Aqui nada. A gente resolvia. Que mesmo, nada. Chamava de tampinha, de toquinho de amarra-pulga, pinguim, porque do jeito que eu ando manco um pouquinho, os caras me chamavam de pinguim, eu resolvia. Quanto mais importância a gente dava, pior ficava. Não, apelido você não podia ter muita importância, não. Mas ali depois, o bairro foi crescendo, você foi trabalhar em quê? Olha, eu trabalhei como engraxate, trabalhei como vendedor de picolé, vendedor de geladinho, e aí depois fui parar na panificadora Guarani, trabalhando como ajudante de padeiro. Guarani deu muito emprego ali, né? Deu muito emprego, trabalhei um tempo ali. Uma das empresas que... Até hoje, né? A Guarani Sim, ali mantém. Até hoje. Eu tenho um colega que trabalha lá, o Washington, ele faz o transporte. Mas ali na Guarani, saudade de algum amigo que teve com vocês, que hoje não estão aí? Olha, eu trabalhei ali com várias pessoas, eu não me lembro o nome de uma delas agora, que foi de uma extrema importância para mim, que me ensinou tudo lá dentro. Né? Me falha a memória agora o nome dele. Até o final, se eu me lembrar, eu acabo falando o nome dele aqui, mas foi de extrema importância que eu entrei lá muito desacreditado e eu precisava do trabalho para ajudar dentro de casa, né? E aí ele me ajudou muito, ele foi um super parceiro, né? Até quando eu machuquei minha mão, que entrou no cilindro lá, ele foi um parceirão, muito parceiro mesmo. Eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas é uma pessoa que eu tenho saudade. É vivo até o dia de hoje, tenho muita saudade. Parece que está morando no Tesouro. Lá no Tesouro. Como foi essa transição? Você largar carrinho, de vender picolé, e sair para trabalhar na empresa? Você chegou lá, você ainda era adolescente. Muito novo. E, assim, era a necessidade, né, abraçando a oportunidade. Né? Aconteceu do pessoal estar precisando de um ajudante, eu fui para lá. Quantos turnos eles precisavam assim, de fazer, eu fazia. Não estava... Meu desejo era trabalhar porque eu precisava levar a ajuda lá para dentro de casa, não tinha para onde correr. Né? Então a gente fez essa transição e trabalhei um período bom lá na panificadora Guarani. E depois da panificadora Guarani, migrei para ser em engenharia, trabalhar como ajudante eletricista. Eletricista? Ajudante eletricista, né? Maravilha. Quando veio o casamento? Como conheceu a sua esposa? Como foi Interessante. É porque, na verdade, o meu primeiro casamento, a jovem... Tá no oitavo?
É o meu primeiro. Eu tenho que Fábio parar. Júnior? Eu tenho que parar, né, Bento? Eu estou no segundo e Graças a Deus, né? O meu primeiro casamento foi com a Maria Auxiliadora e, assim, ela trabalhava lá dentro de casa, na verdade. Eu tinha meus 26 anos, 25 para 26 anos. Eu já trabalhava na Sucatas Rafa. Nisso, um abraço aí, o Rosnaldo Sérgio, um parceirão da gente. Que em frente à van, naquela... Eu trabalhava aqui na Avenida Brasil, na verdade, na Avenida Brasil Sul, né? Certo. E aí depois que eu fui para ali para frente da van, que eles montaram um depósito lá. Ficava muito perto da sua Não. casa. Sim, sim. É mais perto. Aí o que acontece? Eu estava com 26 anos, ela com 16, ela trabalhava dentro de casa e tal, e aconteceu da gente começar a namorar, aí fez tudo certinho, com um pedido para namoro, pedido para noivado, Você era casamento. evangélico nessa época? Não, ainda não, ainda não. O que acontece, Bento? É um livro aberto, né? Tem que ser. Eu bebi muito. Aos 22 eu era um alcoólatra. Não Para quem não sabe, eu era um alcoólatra. sabia não, mas que... Né? Eu fui um alcoólatra. E o que acontece? Ali no Arco Verde tinha a turma do Toco. E essa turma do Toco já tinha enterrado alguns. E eu estava caminhando para ser o próximo, Bento. Não. Então, eu trabalhava como eletricista em Brasília e ganhava muito dinheiro. E eu joguei fora a profissão, na verdade. E aí fiquei aqui em Anápolis, inchado, eu estava todo inchado, já estava envolvido com jogar bola e tal, fui um bom zagueiro. Estava envolvido muito com bola e muita bebida, meu amigo. Eu cheguei em frente à televisão uma vez e falei, olha, se o senhor não tirar, eu não sei como é que eu vou viver, não. Né? Porque alcoólatra é complicado. Aí parei da bebida, vim pro trabalho, aí fui alcançando credibilidade. Nesse período de bebida, minha mãe passou um tempo muito ruim, viu, Bento? Muito complicado, tudo, né? muito difícil, mas não me abandonou, não nos abandonou. A mãe não abandona. Sabe? Né? E aí o que acontece? Nesse período, trabalhando na Sucatas Zafa, a minha mãe passou por um período de distúrbio bipolar. Entendi. Então ela precisava de alguns cuidados. E essa menina foi trabalhar lá em casa, para poder auxiliar cuidar e da tal. sua mãe. Sim. E você aproveitou cuidar e cuidou da menina. E aí a gente acabou, né? Mas eu fiz tudo correto, Não, viu, Beto? sim, Fiz tudo imagino. certinho. Portanto que eu tenho a minha de 17 anos, e eu tenho o Arley, que é meu genro. A gente foi conversar, que a Lorena já é casada com o João. E aí a gente foi conversar, ele foi me conhecer no dia, foi me conhecer na igreja. E eu apresentei ele na igreja pro pessoal, né? Que bênção. Aí eu falei para ele assim, olha, a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden podia tudo, menos o fruto proibido. Então, Você se cuida. mas eu fiz o protocolo certinho, casei. Não deu certo, vivemos 8 anos, não deu certo. Teve né? filhos nessa relação? Tivemos a Sara Sabielli. A Sara, hoje está com 17 anos, né? Eu já namoro com o Ali. Mas, assim, uma pessoa extraordinária. Não tenho nada a dizer contra a pessoa dela, uma pessoa super extraordinária. Portanto, que somos amigos. Né? Que benção. Aí o tempo passou e eu conheci a dona Sandra. Conheci não, né? Reencontrei a dona Sandra. Mas me diz aí, como você se tornou evangélico? Foi devido à sua necessidade de buscar algo diferente? Porque você era um alcoólatra. Sim. Né? E aí, para que você largasse a bebida, você foi ser evangélico ou não? Não foi assim? Lá no Ferro Velho, na Avenida Brasil, o Rosinaldo, eu trabalhava de segunda-feira eu estava de ressaca, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta e sábado eu acho que eu estava bêbado. Entendi. E aí, o que acontece? Eu tinha uma necessidade de ajudar dentro da minha casa. E aconteceu de um dia o serviço que a gente estava fazendo ter acabado, Bento, e ele, na hora do acerto, no dia de sábado, ele falou, ó, você é um cara bom, mas acabou. Eu falei, cara, você não pode fazer isso. Lá em casa quem está mantendo sou eu, você não pode fazer isso comigo. Aí ele falou, você é um cara até bom, mas não dá, bebida, serviço e tal, é complicado, você vai acabar se prejudicando, se machucando. Eu falei, não, eu vou parar de beber. Aí ele sorriu da minha cara. Foi a surra maior que eu levei na minha vida. Ele fez um desafio para você? Ele sorriu, ele sorriu. Ele não me falou mais nada, a não ser isso, né, o sorriso, né? Como tipo assim, você vai parar? Você... Né, devido à minha situação, eu também estava bebendo muito, né? E aquilo ali foi para mim uma surra, a maior surra que eu levei da vida. Um homem sorrir da cara de outro homem. E aí eu falei, Deus, olha, se isso aqui não provém de ti, arranca. Parei da bebida. Né? Parei da bebida e fiquei um período de tempo longe da bebida. Fumava também, deixei do cigarro, mas o cigarro foi depois do evangelho. Mas nesse meio período, eu fui alcançando, Bento, aquilo que eu tinha perdido, que era a credibilidade. Porque o homem, quando ele se entrega a certos vícios, ele perde totalmente a credibilidade, a confiança das pessoas, né? Então, eu fui perdendo tudo isso. Eu fui perdendo. E quando eu parei da bebida, eu fui resgatando
a ponto de trabalhar como empregado na empresa do Rosnaldo, na Sucatas Rafa, e logo eu alcançar credibilidade para me tornar meu patrão lá dentro, sabe? E é um camarada que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Isso é muito bom. Porque, Bento, quando todo mundo fechou as portas para mim, ele abriu. Você entendeu? E ele me deu a oportunidade de cuidar da minha mãe num tempo difícil. Que bom. E como veio esse amor pelo rádio? Hoje você é um comunicador, hoje você mantém uma liderança hoje entre os comunicadores. Como veio esse amor pelo rádio? Lá na Bahia, como um bom vascaíno, eu via muitos as locuções da Tupi, da Rádio Globo, com o José Carlos Araújo, Luiz Penido, dentre tantos quantos outros profissionais, e a gente sempre se apegava àquele rádio ali, então, na beira da cama. Eu nunca pensei, Bento, de chegar a ser um comunicador. Nunca pensei. Mas aí acontece de estar ali no Arco Verde com esse rapazinho aqui, eu começar a narrar um jogo espontâneo ali, brincando. E ali a paixão aumentou e a coisa foi pegando, e eu acabei fazendo um programa de rádio com o Iremar Pereira Passos, depois o Heleno Rosa, locutor que agita a galera, um camarada super do bem, me incentivou, me motivou, e as coisas foram acontecendo devagar, né? As coisas foram acontecendo devagar, a ponto de estar aqui hoje, frente a frente com você. Então, para mim, é algo de muita alegria, assim, de uma honradez. É sonhos realizados, sonhos que vêm se realizando no decorrer do dia a dia. Mas isso, quando você começou com rádio, você já era pastor de igreja, não? Você... Já estava na igreja. Já estava na igreja, né? Porque depois desse período difícil, aí eu interessante que eu terminei de construir a casa da minha mãe e depois que eu fui pro evangelho, mas eu já tinha parado de beber já. Já tinha parado. Aí eu tive uma afinidade maior com o Heleno, mas já estava na igreja, e aí o Heleno me convidou e tal, e a gente... Portanto que eu pegava o celular, o Heleno narrando o jogo ou no Estadinho, no Zeca Pugliese, ou no Jonas Duarte, e eu ficava fuçando para saber o resultado da rodada, para mandar para ele, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Legal. Esse apoio é muito importante, né? E é apaixonante. Apaixonante. Eu temo algo acontecer nos dias de hoje, Bento, a falta de interesse da juventude pelo rádio. Mas eu acho que o rádio não acaba, esse glamour do rádio não acaba, não. Porque é algo que Marconi, quando inventou aquele aparelho, ele sabia que ia ficar, né? Mas e aí, você conheceu a sua atual esposa hoje, você já estava no rádio? Rapaz... Porque ela é comunicadora também, né? Essa história é algo fascinante, porque assim, a minha esposa, a gente namorou quando era jovem. Vocês já se conheceram antes? Sim. Aí, passados 22 anos, a gente se reencontrou. Bacana. E a gente se reencontrou, e aí é aquele negócio, você lembra um pouco dali, um pouco daqui, e aí a gente acabou tendo afinidade. Nos conhecemos melhor do que no passado, já amadurecidos, né, agora, e optamos por estar junto até o dia de hoje. E ela é uma pessoa em que, sem ela, eu tenho o costume de dizer assim, cara, eu sou só uma voz, quem tá a imagem, quem coloca as coisas para acontecer é você. Então, sem ela, acredito que o Web Rádio MCS não existiria. Você está aí já, dia 24, nós teremos um evento, né, dos comunicadores, e você tirou da cabeça como isso? Porque eu fiquei pensando, como que ele tirou isso da cabeça para realizar esse evento? É fascinante porque, assim, eu tenho o costume de observar muito as pessoas que se destacam no anonimato, né? E aprove a Deus colocar o meu coração de fazer o troféu Anônimos que Brilham aqui em Anápolis. Aquelas pessoas que cuidam do estádio Jonas Duarte. Sim, que não são vistos, né? Aquelas pessoas que cuidam do Zeca Pugliese. Então eu consegui fazer. Mas eu não tinha um local para poder premiar essas pessoas. O que eu fiz? Comprei ali o centro salgado. Não sei se você passou lá nesse dia que eu estava premiando o pessoal, lá no Jonas. E aí a gente comprou. Era até um jogo do Anápolis. Eu comprei os salgados, levei os troféus para lá, mobilizei o pessoal e a gente fez os vídeos, jogou na internet, premiando o pessoal. E teve pessoas de chorar, de receber um troféu. Importante. Ficou muito emocionado. Poxa, quanto tempo aqui e a gente nunca recebeu um troféu. Nunca fomos valorizados. E aí, o que acontece? Pós esse momento, eu sempre tive um sonho de estar com vocês. Não era só ouvir vocês.
era estar com vocês. Eu nunca tive pretensão, Bento, em conquistar uma credencial para entrar no estádio e narrar um jogo de futebol. Mas eu queria estar perto de vocês. Participar, ver você, ver um Heleno Rosa, um Tony Marizu, um Ronaí Mendes, pessoas que marcam, um Vavá, pessoas que marcam o futebol. Então eu sempre tive essa vontade de estar perto. E aconteceu assim, no meu coração, brotou esse desejo de fazer o troféu Honra ao Mérito na Web Rádio MCS, dedicado aos cronistas esportivos da cidade de Anápolis. Coisa foi acontecendo dentro do meu coração. E tudo que você sonha, se você tiver fé, Deus pode fazer você viver esse sonho. E sexta-feira eu acredito que a gente vai embarcar aí nesse sonho maravilhoso. Hoje nós estamos aqui, né? Sexta, dia 24, esse evento. Fala de pessoas que estão te ajudando nessa... Empresas, pessoas que estão te ajudando aí. Pode falar, fica à vontade. Aqui é um livro aberto. Pode falar. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar falando dessas pessoas, porque sem elas não tem como, né, Bento? A gente precisa sempre do apoio das pessoas para estar fazendo com que as coisas aconteçam. Então a gente tem ali o apoio da Sete Fibra. Sete Fibra é internet. Isso, o pessoal da internet, da Protec Engenharia e Serviços, não é? A gente tem o apoio deles também, da Autos Consórcios e Veículos, o pessoal que está junto com a gente também fazendo esse evento. Farmácia Arco Verde, Papelaria Aquarela, Supermercado Oliveira, Adson e Alexandre Centro Automotivo, Importado Nave Atacados, Logos Relojoaria, Osmar Borges, Mais Sabor Salgados e Frios, Restaurante Prato Cheio, Mais FM 87.9, Faculdade Fibra, Belas Artes, Breno Troféu e LP Prestadora de Serviço. Um abraço a todos vocês que estão proporcionando este momento. Você acredita que nesse contato você conseguiu aglutinar quantos comunicadores esportivos? Olha, nós vamos premiar aproximadamente 37 cronistas esportivos aqui da cidade de Anápolis. É claro, Bento, que e assim, aproveitando essa oportunidade que você está me dando aqui, que é ímpar demais para mim, é claro que eu não consegui alcançar todos. Meu desejo era alcançar todos, mas todos mesmo. O de ontem e o de hoje, todos. Mas sempre fica alguém de fora, né? Mas a gente vai ter novas oportunidades para poder a gente estar voltando, quem sabe, com a segunda edição aí da Noite dos Cronistas Esportivos, Troféu Honra ao Mérito. Você já é avô? Sou avô da Agnes. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para ela hoje. Para a Agnes. Para os seus sobrinhos, para os seus irmãos, para todos aqueles que um dia irão ligar a TV apenas para sentir essa emoção que você sentiu hoje. Olha, seja você mesmo sempre, transparente e nunca, para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais, puxe o tapete de ninguém. Apenas deixe as coisas acontecerem, deixe as coisas fluir. Coloque tudo nas mãos de quem pode realizar. Ele pode, o Senhor pode realizar seus sonhos, objetivos e ideais. Então, eu deixo essa mensagem tanto para os meus familiares, como para você que nos assiste, que participa aí dessa programação espetacular. Você não precisa passar por cima de ninguém e puxar o tapete de ninguém e tentar ser o que você não é. Seja você mesmo na sua simplicidade. Sabe por quê? O seu lugar, quem preparou foi ele. E você vai alcançar, pode ter certeza. É isso aí. E para você que não conhece o Sigma, esse estúdio está de portas abertas para te receber. Venha conhecer o Sigma. Fica aqui no Intercity Hotel, salas 5 e 6, pertinho de você. Anápolis, Goiás. Você que é de outra cidade, chegando em Anápolis, procure o Intercity Hotel e venha conhecer o Sigma. O Sigma tem como fazer todo o trabalho que outra pessoa, outro estúdio, que alguém não consegue fazer para você. Aqui você tem todo o trabalho de áudio, de vídeo, enfim, de gráficos, você tem todo o trabalho. Quero deixar um abraço para o Lucas, né? É muito bacana a gente poder agradecer o Lucas por essa oportunidade. Todos nós que trabalhamos aqui, agradecemos todos os dias o Lucas por ele ter essa cabeça e ter nos trazido para a gente o Sigma. Você, muito obrigado, Marivaldo Santos, você esteve aqui comigo no Livro Aberto hoje do Pod 7, no portal 7 Minutos. Bacana. Muito obrigado. A Leidiane também, a Leidiana trabalha conosco aqui no Sigma, né? Também sempre
espetacular nos ajudando. E sem eles, não era possível esse momento com você. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a vocês, né? Ao Lucas, a toda a produção. Obrigado. E a você, Bento. Obrigado pela sua generosidade, pelo espaço aberto, e que você possa continuar sendo esse sucesso que você sempre foi, inspirando e motivando outras pessoas, assim como me inspira. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Muito obrigado.